Quando falamos da sombra, não estamos apenas nos referindo a algo negativo, sombrio ou assustador. Carl Jung, o grande explorador da alma humana, nos convidou a olhar para dentro, para aquele lado oculto que existe em cada um de nós. Um lado que carregamos desde sempre, mas que muitas vezes tentamos esconder ou negar. A sombra não é um inimigo, mas uma parte essencial do nosso ser. Uma força que, quando abraçada com coragem e consciência, pode transformar completamente a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. Jung explicou que a sombra é o conjunto de aspectos da nossa personalidade que rejeitamos ou não reconhecemos, sejam eles traços, desejos, emoções ou até mesmo talentos reprimidos. Ela se forma pela sombra da sociedade, da família e da cultura, que nos ensinam o que é aceitável e o que não é. Assim, tudo aquilo que não conseguimos integrar na nossa consciência acaba ficando escondido na sombra, esperando para ser reconhecido. Imagine que a sua alma é uma casa com vários cômodos. A sombra é aquele quarto que você evita abrir, porque tem medo do que pode encontrar lá dentro. Mas Jung nos ensinou que ignorar esse quarto só cria um vazio que afeta toda a casa. A sombra, por mais escura que pareça, guarda a chave para a nossa autenticidade mais profunda, para a força e o poder que muitas vezes rejeitamos por medo ou vergonha. Quando você se permite olhar para a sua sombra, você está dando um passo fundamental para a individuação, que, para Jung, é o processo de se tornar inteiro, de integrar todos os aspectos de si mesmo. E aqui está o ponto mais fascinante. Ao reconhecer suas partes ocultas, aquelas que a sociedade rotula como defeitos ou falhas, você descobre também qualidades únicas, fontes de energia criativa e potencial para a transformação. Mas não pense que esse é um caminho fácil. Abraçar a sombra exige coragem, humildade e paciência. É um encontro íntimo com seus medos, suas feridas, suas angústias mais profundas. Muitas vezes, esses aspectos nos assustam porque nos fazem confrontar aquilo que não queremos ver, nossos desejos reprimidos, raivas ocultas, inseguranças enterradas. Porém, é nesse confronto que reside a oportunidade de cura e crescimento. Jung nos lembra que o que é reprimido tende a se manifestar de formas inesperadas, muitas vezes através de comportamentos autodestrutivos, relacionamentos tóxicos ou padrões que se repetem. A sombra não desaparece simplesmente porque a ignoramos. Ela fala conosco através do inconsciente, sussurrando mensagens que, se não forem ouvidas, podem causar dor e confusão. Portanto, aceitar a sombra é também aceitar nossa humanidade, com suas imperfeições, contradições e complexidades. É reconhecer que somos seres completos, feitos de luz e escuridão, e que a verdadeira transformação nasce desse equilíbrio. Ao integrar a sombra, você não está se tornando uma pessoa perfeita, mas sim uma pessoa mais real, mais autêntica e mais capaz de viver em harmonia consigo mesma e com os outros. Agora, imagine-se caminhando lentamente por uma floresta densa, onde cada árvore representa um aspecto oculto da sua sombra. No início, a floresta pode parecer assustadora, com caminhos tortuosos e sombras que parecem se mover. Mas, à medida que você avança com atenção e respeito, você começa a perceber que aquela escuridão também tem sua beleza e sabedoria. Você encontra ali partes de si que estavam esquecidas, mas que, ao serem acolhidas, liberam uma energia nova, uma luz interna que cresce silenciosamente. Essa jornada de encontro com a sombra é o convite mais profundo que Carl Jung nos fez, um chamado para deixarmos de fugir do que somos verdadeiramente e começarmos a habitar a nossa alma por completo. E essa é a chave para uma vida mais livre, criativa e plena. Antes de seguir, convido você a refletir. Quais são os cantos da sua alma que você tem evitado? Que sombras você tem medo de abraçar? Reconhecer essas perguntas já é o primeiro passo para a transformação que você deseja.
Ao avançar na compreensão da sombra, é fundamental perceber que ela não é algo que simplesmente se tem ou se não tem. A sombra é uma presença viva, dinâmica, que está em constante movimento dentro de nós. Ela surge nos momentos mais inesperados, muitas vezes revelando-se através de reações automáticas, julgamentos precipitados ou sentimentos intensos que não conseguimos controlar. Carl Jung nos alertava que negar ou reprimir a sombra é como colocar uma tampa sobre uma panela de pressão. A energia acumulada pode explodir de maneiras destrutivas. Por isso, a verdadeira sabedoria está em acolher essa parte obscura com atenção consciente, sem medo, permitindo que ela se manifeste e seja integrada. Quando você se permite reconhecer a sombra, começa a notar que aquelas emoções desconfortáveis que você tentava esconder, raiva, inveja, medo, ciúmes, na verdade carregam mensagens importantes. São sinais de partes de você que pedem atenção, cuidado e compreensão. Negá-las apenas perpetua o sofrimento e mantém você preso em ciclos repetitivos que drenam sua energia e bem-estar. Abraçar a sombra significa olhar para essas emoções com olhos de compaixão, sem julgamento. Jung afirmava que a sombra não é uma condenação, mas sim uma oportunidade de crescimento. É nela que reside o potencial para a transformação pessoal, para a libertação dos padrões limitantes que impedem você de viver plenamente. Imagine por um momento que você está diante de um espelho quebrado, com vários fragmentos refletindo diferentes partes de sua personalidade, algumas claras, outras turvas, algumas que você reconhece facilmente, outras que parecem estranhas ou até mesmo assustadoras. Jung nos convida a juntar esses fragmentos, a olhar para cada pedaço com coragem e curiosidade, reconstruindo assim uma imagem mais verdadeira e completa de quem você é. Essa reconstrução é a essência do processo de individuação, onde a integração da sombra não é apenas um ato psicológico, mas uma jornada espiritual. É um caminho que leva à liberdade interior, onde você aprende a ser inteiro e autêntico, sem precisar esconder o que pensa, sente ou deseja. Mas como começar essa jornada? Como você pode dar os primeiros passos para abraçar sua sombra de forma segura e consciente? Jung sugeria práticas que envolvem a reflexão profunda, o diálogo interno e a observação atenta das próprias emoções e sonhos. Uma técnica poderosa é o exercício da escrita, onde você permite que as palavras fluam livremente, sem censura, revelando aquilo que está guardado no seu inconsciente. Escrever sobre seus medos, ressentimentos, desejos ocultos ou lembranças dolorosas cria um espaço de diálogo interno que ajuda a trazer à luz o que estava escondido. Outra ferramenta que Jung valorizava muito era a interpretação dos sonhos. Ele acreditava que nossos sonhos são mensagens simbólicas da sombra, que nos convidam a entender melhor nossas partes negadas. Ao prestar atenção e anotar os sonhos, você começa a decifrar esses símbolos e a reconhecer padrões que apontam para aspectos da sombra que precisam ser acolhidos. Essa escuta atenta ao inconsciente exige paciência e humildade. Muitas vezes, a sombra pode se manifestar de forma surpreendente, desafiando nossas crenças e convicções mais profundas. Mas é exatamente nesse desconforto que reside o potencial para a cura. Jung também ensinava que a sombra não é apenas individual, mas coletiva. Isso significa que carregamos não apenas os conteúdos reprimidos de nossa própria personalidade, mas também as sombras da cultura, da família e da sociedade onde vivemos. Reconhecer essa dimensão coletiva da sombra ajuda a compreender melhor os conflitos que vemos ao nosso redor e a transformar as relações com os outros. Ao integrar a sombra, você não apenas transforma sua vida pessoal, mas também contribui para um mundo mais equilibrado e compassivo. Você se torna uma luz que ilumina não só seu caminho, mas também o daqueles que cruzam sua jornada. Nesse processo, é fundamental lembrar que abraçar a sombra
não significa ceder aos impulsos negativos ou justificar comportamentos prejudiciais. Pelo contrário, é um ato consciente de reconhecer essas partes para que possam ser transformadas e transcendidas. Você começa a agir com mais consciência, escolhendo não ser dominado por reações automáticas, mas respondendo com equilíbrio e sabedoria. Essa consciência amplia sua liberdade interior e fortalece sua capacidade de amar, criar e realizar seus sonhos. Agora, feche os olhos por um momento e respire profundamente. Sinta a presença dessa sombra dentro de você, não como um inimigo, mas como um companheiro fiel, que guarda segredos poderosos para o seu crescimento. Imagine-se abraçando essa sombra com ternura e respeito, aceitando cada fragmento de si mesmo, mesmo aqueles que você sempre achou difíceis de olhar. Essa aceitação é o primeiro passo para uma vida mais plena, autêntica e feliz. Porque, como Jung nos ensinou, só ao abraçarmos nossa sombra é que podemos realmente nos tornar quem somos destinados a ser. Ao nos aproximarmos da sombra com coragem e consciência, começamos a perceber que ela não é uma entidade estática, mas uma energia viva, dinâmica, que pulsa dentro de nós. Carl Jung nos ensinou que a sombra contém tanto o que rejeitamos quanto o que não conseguimos integrar. E é exatamente essa energia reprimida que pode se transformar em uma fonte poderosa de criatividade, força e autoconhecimento. Imagine que dentro de você existe uma chama, oculta, que se mantém acesa apesar das camadas de negação e medo. Essa chama é a sua sombra, cheia de potencial para iluminar caminhos que a consciência ainda não explorou. Quando rejeitamos essa chama, ela não desaparece. Ao contrário, arde silenciosamente, consumindo nossa energia e interferindo em nossas decisões e relacionamentos. Mas, quando decidimos acolher essa chama, mesmo com suas sombras e imperfeições, começamos a sentir um despertar interior profundo. Jung dizia que o verdadeiro encontro consigo mesmo só acontece quando abraçamos tanto a luz quanto a escuridão que habitam em nosso ser. Essa integração é o que ele chamou de processo de individuação, o caminho para nos tornarmos seres inteiros, em harmonia com todas as nossas partes. Esse processo não acontece da noite para o dia. Requer paciência e um olhar compassivo, capaz de entender que dentro de cada sombra há um ensinamento oculto. Por exemplo, a raiva reprimida pode indicar uma necessidade de estabelecer limites. O medo, um convite para crescer em coragem. A insegurança, uma oportunidade para fortalecer a autoestima. Além disso, Jung enfatizava que a sombra se manifesta não só dentro de nós, mas também em nossos relacionamentos. Projetamos nossa sombra nos outros quando não a reconhecemos em nós mesmos, julgando qualidades alheias que negamos em nosso próprio interior. Esse processo de projeção é uma das principais fontes de conflito e sofrimento nas relações humanas. Ao tomar consciência da sombra, aprendemos a reconhecer essas projeções e a trazê-las para dentro, assumindo a responsabilidade pelos nossos sentimentos e atitudes. Essa transformação abre espaço para relações mais autênticas, baseadas na aceitação e na empatia, onde podemos ver o outro sem as distorções da nossa própria sombra. Outro ponto fundamental que Jung destacou é que a sombra pode ser a porta para uma grande liberdade. Ao aceitarmos nosso lado escuro, rompemos com padrões limitantes que nos aprisionam em ciclos de autossabotagem, medo e culpa. Essa aceitação nos permite viver com mais leveza, autenticidade e poder pessoal. Permita-se imaginar agora que você está diante de um lago profundo e calmo. Na superfície, a imagem refletida é aquela que você mostra para o mundo, ordenada, polida, às vezes até impecável. Mas sob a superfície, a água esconde movimentos, cores e formas desconhecidas. É o mundo da sombra, cheio de vida e mistério. Jung nos convida a mergulhar nessas águas, não para fugir delas, mas para explorar suas profundezas e descobrir tesouros ocultos.
Ao mergulhar na sombra, você encontra partes de si mesmo que podem estar associadas a traumas, medos ou crenças limitantes. Reconhecer essas partes com amor e respeito é um ato revolucionário de cura, que abre caminho para a transformação verdadeira e duradoura. Jung nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. O inconsciente coletivo, uma dimensão que transcende a experiência individual, conecta todos nós através de arquétipos e símbolos universais que aparecem nos nossos sonhos, mitos e histórias. A sombra, portanto, também é parte desse vasto tecido que nos une como humanidade. Compreender essa dimensão coletiva da sombra amplia nosso olhar, ajudando-nos a desenvolver mais compaixão por nós mesmos e pelos outros, e a perceber que os desafios que enfrentamos são, em muitos aspectos, parte de um processo maior de evolução e crescimento. Ao integrar sua sombra, você não apenas fortalece sua própria alma, mas contribui para um mundo mais consciente e equilibrado. Cada passo dado nessa direção é um ato de coragem e amor que reverbera muito além do seu universo pessoal. Agora, convido você a fazer uma pausa interior e se perguntar: que mensagem sua sombra está tentando lhe enviar? Que partes de você estão esperando para serem acolhidas e integradas? Ao responder essas perguntas com sinceridade, você inicia um diálogo profundo consigo mesmo, essencial para a sua transformação. Ao longo de sua vida, você já percebeu como certos padrões se repetem, talvez nas suas relações, nas suas decisões ou até mesmo nos pensamentos que te acompanham dia após dia. Esses padrões, muitas vezes, são manifestações da sombra atuando silenciosamente, impulsionando você para caminhos que, à primeira vista, parecem familiares, mas que não necessariamente trazem felicidade ou realização. Carl Jung nos ensinou que a sombra não está ali para nos punir, mas para nos guiar, mesmo que seu método pareça muitas vezes desconfortável. Ela é a guardiã dos aspectos de nós mesmos que precisam ser integrados para que possamos avançar. Ignorar essa voz interior é como tentar navegar um barco sem prestar atenção no vento. Eventualmente, você se perderá. Abraçar a sombra significa permitir que essas partes ocultas ganhem voz, que sejam vistas e ouvidas. Isso não quer dizer agir impulsivamente segundo os desejos sombrios, mas sim reconhecer a sua existência e entendê-los como mensagens que indicam onde há feridas, necessidades e possibilidades de crescimento. Imagine por um momento que a sombra é um espelho quebrado, refletindo diferentes pedaços da sua essência. Alguns são agradáveis, outros dolorosos, mas todos são essenciais para construir o mosaico completo de quem você realmente é. Quando você começa a juntar esses pedaços, você cria uma imagem mais rica, mais autêntica e mais forte. Esse processo é profundamente libertador. Ele tira de você o peso da negação, da culpa e da vergonha, trazendo em seu lugar um senso de completude. A sombra deixa de ser um inimigo para se tornar uma aliada. Jung também nos ensinou que a sombra pode conter talentos e energias que ainda não foram expressos. Muitas vezes, aquilo que rejeitamos em nós mesmos é justamente o que, uma vez integrado, pode se tornar a nossa maior força. Reconhecer isso é como descobrir um tesouro escondido dentro de si. Mas como iniciar esse encontro com a sombra? Jung propôs que o primeiro passo é o autoconhecimento, observar sem julgamentos, acolher sem medo. Isso pode ser feito por meio da meditação, da escrita reflexiva, da análise dos sonhos ou simplesmente parando para escutar o que está acontecendo em seu interior. Durante essa prática, você poderá encontrar emoções desconfortáveis, memórias reprimidas ou desejos até então ocultos. Não fuja deles. Sinta-os com curiosidade e compaixão. Pergunte-se: o que essa emoção quer me mostrar? Qual parte de mim está pedindo atenção? Ao fazer isso, você começa a transformar a sombra de um peso em uma fonte de luz. A cura acontece quando damos voz ao que estava calado,
quando permitimos que a escuridão se transforme em compreensão. Além disso, Jung ressaltou a importância da integração da sombra para a saúde emocional e mental. Quando reprimimos nossos aspectos sombrios, criamos um desequilíbrio interno, que pode se manifestar em ansiedade, depressão, irritabilidade ou dificuldades nos relacionamentos. Integrar a sombra é cuidar da alma. Um dos maiores presentes dessa jornada é o aumento da autenticidade. Ao abraçar a sombra, você deixa de precisar esconder partes de si mesmo para ser aceito. Você passa a se mostrar inteiro, com suas forças e vulnerabilidades, e isso gera uma conexão mais verdadeira e profunda com os outros. Agora, visualize-se caminhando por um caminho à noite, iluminado apenas pela luz da lua. Cada passo que você dá é um movimento em direção à sua verdadeira essência, para o encontro com aquela parte sua que sempre esteve ali, esperando ser reconhecida. Essa caminhada é desafiadora, mas cheia de beleza e significado. Por fim, Jung nos lembra que a sombra é também um convite para a criatividade e a transformação. Ao permitir que essa energia reprimida se manifeste de forma consciente, você abre espaço para novas formas de ser, novas possibilidades e uma vida mais plena. Agora, ao chegar ao fim dessa reflexão sobre a sombra, convido você a olhar para dentro com gentileza e coragem. Abraçar o seu lado escuro não é um gesto de fraqueza, mas sim de imensa força. É um ato de amor próprio que exige que você reconheça todas as partes que compõem seu ser. As luzes que você exibe e as sombras que costuma esconder. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira liberdade só nasce quando integramos a sombra. É nesse processo que nos tornamos inteiros, que a alma encontra equilíbrio e que a vida ganha um novo significado. Você não precisa mais lutar contra aquilo que é parte de você. Em vez disso, aprenda a dançar com a escuridão, a entender seus sinais e a usá-los para crescer. Cada passo dado nessa direção é uma vitória, uma porta aberta para uma vida mais autêntica, criativa e plena. Ao aceitar a sombra, você se conecta com uma fonte inesgotável de energia e sabedoria que pode iluminar seu caminho e transformar seus relacionamentos, suas escolhas e seu destino. Por isso, hoje, antes de fechar os olhos, faça um compromisso consigo mesmo. Permita-se sentir, acolher e integrar seu lado oculto. Respire fundo, sinta gratidão por essa oportunidade de crescimento e confie que o universo está ao seu lado, pronto para conspirar a seu favor. Você está pronto para despertar para uma vida nova, onde luz e sombra caminham juntas em harmonia. Lembre-se das palavras de Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Que seu olhar interior seja sempre uma fonte de força, sabedoria e amor. Muito obrigado por caminhar comigo nessa jornada profunda. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal para continuar explorando os mistérios da alma humana. Até breve, e que a luz da sua sombra ilumine cada passo do seu caminho.